Primeira coisa a ser dita na aula de hoje, a propósito desse tema, né? Quando Portugal se torna independente da Espanha em 1640, Portugal é uma monarquia debilitada. Portugal encontra sérias dificuldades para se afirmar, não apenas no cenário da competição internacional, mas para, enfim, firmar os fundamentos ordinários do seu poder político, do seu poder econômico. Tanto é assim que o segundo rei de Portugal, após a independência de 1640, é Dom Afonso VI, né? O primeiro é Dom João IV, né? Logo vem Dom Afonso VI e logo Dom Pedro II, final do século XVII até 1706, quando assume Dom João V. Eu dizia que o segundo rei, né, dessa sequência, ele não termina o seu reinado de modo comum. Há uma coexistência de autoridades régias, né, que só é definitivamente resolvida com a morte de Dom Afonso VI e, finalmente, o reconhecimento de Dom Pedro II, não mais como um regente, mas definitivamente como um rei. No reinado de Dom Pedro II, já é muito clara uma mobilização da parte de alguns estadistas portugueses no tocante a um diagnóstico das mazelas que afligiriam Portugal e o seu império. No final do século XVII, já é então uma postura bastante comum, né, que gente ligada ao alto staff, ao establishment imperial português, esteja voltando seus esforços para o diagnóstico dessa situação negativa e a propor soluções. No entanto, isso se faz de modo ainda muito pontual, modo ainda pouco denso, em comparação ao que ocorrerá na segunda metade do século XVIII. Aí sim estaremos diante desse reformismo ilustrado. Mas eu não gostaria, né, de estabelecer um corte muito abrupto, né, a pretensamente tipificar essa atitude, ou melhor dizendo, a singularizar essa atitude do século XVIII, como se ela surgisse do nada. Vejam bem, quando Portugal se torna independente, em 1640, né, adentra, né, a esse cenário ao qual eu me referi, né, em meio a uma competição que está se polarizando entre dois blocos principais, né. A Holanda ainda é uma potência muito respeitável, né, nessa metade do século XVII. Há uma tendência de aliança entre Holanda e Inglaterra, que está galgando posições em meio às turbulências desse seu século XVII, né, dentre as quais as mais evidentes são as chamadas revoluções de 1640 até 1688, as revoluções inglesas do século XVII. A Inglaterra está despontando, depois dessas turbulências, está se arranjando como uma potência econômica, como uma potência comercial, como uma potência política nada desprezível. A tendência de aliança entre Inglaterra e Holanda. E do outro lado, uma aproximação entre França e Espanha. Em meio a esses dois blocos, que não são absolutos, quer dizer, não são posições estanques, não são posições definitivas, mas são tendências de arranjo desse cenário internacional, né, Portugal se vê diante de uma neutralidade cada vez mais difícil de sustentar. A neutralidade portuguesa, esse é o desejo, a princípio, de Portugal, né, ela é muito difícil de se sustentar. O tratado com a Inglaterra, né, o Tratado de Methuen, de 1703, define, então, uma aliança que significa não apenas que a Inglaterra é uma parceira de Portugal, mas significa que Espanha e França são tendencialmente inimigas de Portugal. Ora,
Claro que essas inimizades, essas alianças, elas podem mudar, né, de posição no meio de uma aproximação qualquer, de um tratado, da convergência de interesses. Mas essa é uma geopolítica que está se desenhando na Europa do século XVII, a partir dessa segunda metade do século XVII, e uma geopolítica que se desdobra ativamente nos territórios coloniais. As colônias americanas, elas são uma espécie de teatro onde se desenrolam dramas a darem continuidade àquilo que foi definido na Europa. Não que tudo seja definido na Europa, mas não há guerra colonial propriamente dita, mas sim desdobramentos em colônia de situações beligerantes que são definidas aí pelas metrópoles, obviamente. Bem, em meio a essa geopolítica europeia da segunda metade do século XVII, Portugal vai tentando se afirmar. É difícil fazer isso. Sobretudo porque Portugal, doravante, sempre desfrutará de uma posição secundária. Desde que se torna independente da Espanha, Portugal não consegue assumir uma posição comparável àquela que desfrutara nos séculos XV e XVI. Bem, a descoberta do ouro no Brasil, né, obviamente fortalece Portugal, nós já discutimos isso anteriormente, contribui de modo significativo, inclusive para a redução do déficit comercial que Portugal apresenta. A balança comercial portuguesa ela é desfavorável nesse período. Parênteses, uma balança comercial desfavorável é aquela que apresenta, né, mais gastos com a importação do que a arrecadação com exportação. Ou seja, se uma determinada economia nacional compra mais do que vende, ela apresenta uma balança comercial desfavorável. Ao contrário, se ela consegue exportar, vender mais do que o que ela compra, ela apresenta uma balança comercial favorável. Há uma relação importante, fundamental, historicamente definida, entre pujança dessas economias, fortalecimento dos estados que gerenciam essas economias e balanças comerciais favoráveis ou desfavoráveis. Sobretudo, numa economia mundial em expansão, ainda fundamentalmente assentada no enriquecimento via comércio. Existem indústrias, mas não há um industrialismo nessa economia mundial a pautar as formas preponderantes de arrecadação de capital, de acumulação de capital, né? Essas formas preponderantes ainda são via comércio ou via extração direta, via saque. A produção só se estabelece, então, como critério essencial dessa pujança econômica, subvertendo, não eliminando, obviamente, mas condicionando as formas de enriquecimento via comércio, com a chamada Revolução Industrial, que ocorre primeiro na Inglaterra, em finais do século XVIII. Por que eu estou dizendo tudo isso, né? Porque quando Portugal assina, então, esse tratado com a Inglaterra, em 1703, está em meio a uma parcial recuperação da sua pujança econômica, mas numa condição de clara subordinação, determinada essa subordinação pelas hierarquias presentes naquele jogo de competição internacional. Hierarquias essas que atribuíam à Inglaterra um papel de superioridade em relação a Portugal. Bem, daí então esse incômodo da parte de estadistas portugueses a diagnosticarem uma situação desfavorável e formas de intervenção nessa situação, de modo a, enfim, contribuir para a grandeza de Portugal. Nomes como, por exemplo, o de Antônio Vieira, né, no final do século XVII, Manuel Severin de Faria, também no final do século XVII, Duarte Ribeiro de Macedo, são alguns dos principais elaboradores, então, de medidas de intervenção nessa realidade. Não são, no entanto, medidas capazes de pautar de modo dominante as políticas de Estado
desse Império Português, nessa passagem do século XVII para o século XVIII. Mas há ensaios nessa direção. Entre 1675 e 1690, isto é, ainda durante o reinado de Dom Pedro II, entre 1675 e 1690, Portugal conhece uma incipiente industrialização, né? O agente dessa industrialização, né, é o terceiro conde de Ericeira, é um estadista, né, encarregado de negócios da fazenda em Portugal, e que percebe o seguinte, que Portugal é muito dependente, né, de certas exportações. Reduzindo essa dependência, né, não apenas atenua essa posição desfavorável em relação a outras potências, como também aumenta, né, a sua força econômica com base em ensaios de industrialização. O foco é basicamente a indústria de tecidos e a indústria de ferro. Tecidos porque Portugal importa muitos tecidos, é dependente dos tecidos ingleses, já é, né, muito dependente desses tecidos ingleses, antes mesmo da assinatura do Tratado de Methuen, e também dos tecidos holandeses. E a indústria do ferro para finalidade armamentista. Vocês devem se lembrar daquela proposta interpretativa que eu expus aqui na nossa primeira aula expositiva, né, de autoria do Giovanni Arrighi, que é tributar, enfim, um conjunto de debates entre grandes autores, né, que, enfim, nos ensinam uma série de coisas aí sobre a história do capitalismo, sobre a história do mercantilismo, né. Aquelas ideias do Giovanni Arrighi, elas mostram, dentre outras coisas, uma possibilidade de conjugação histórica entre poder econômico, poder político e poder militar. Por que então uma economia investe na sua indústria armamentista, né? Por que fazer a guerra, né? No contexto do século XVII, isso é muito claro. Em primeiro lugar, porque a guerra é uma forma de obtenção de riquezas rápida, por meio do saque, por meio do roubo de cargas, de riquezas de outras potências. Porque a guerra é uma tentativa de enfraquecer essa potência, enfim, não apenas na economia, mas diretamente nos campos de batalha, nos mares, né? E finalmente porque a guerra é uma possibilidade de desenvolvimento econômico pelo fomento da indústria. Essa é uma conjugação clássica na história dos últimos séculos da humanidade, né? Nós observamos exemplos muito eloquentes disso hoje em dia. A política, então, levada a cabo pelo terceiro conde de Ericeira, né, ela apresenta resultados favoráveis nesse Portugal de finais do século XVII, mas esses resultados são jogados, enfim, quase que integralmente na lata pela descoberta de ouro no Brasil. Então vocês vejam que esse grande advento, né, de uma nova forma de exploração econômica da parte de Portugal, nas colônias, né, prejudica uma política de industrialização. Porque, afinal de contas, o ouro está disponível, né? O ouro é muito sedutor como uma possibilidade rápida, imediata e, ao mesmo tempo, muito eficiente, porque, claro, quem possui metais preciosos está bem nessa competição, né, de enriquecimento da economia nacional, ou, pelo menos, no caso de Portugal, de minimizar as dificuldades encontradas por essa economia. Então, o ouro do Brasil, enfim, acaba com esse ensaio de industrialização de Portugal. A situação persiste, isto é, uma situação que oferece a possibilidade desses diagnósticos. E eles serão feitos também ao longo do reinado de Dom João V, de 1706 até 1750. Alguns dos principais nomes: João da Mota e Silva, Alexandre de Gusmão, né, um diplomata de Dom João V, que diagnostica, né, as mazelas advindas desses conflitos diretos com a Espanha, sobretudo, desse bloco que traz também consigo os conflitos com a França. Prova desses conflitos em ambiente colonial é a invasão francesa do Rio de Janeiro em 1711,
as pretensões francesas sobre a região da Amazônia, né, e uma situação de permanente litígio que for estabelecida com a Espanha na embocadura do Rio da Prata, quando da fundação da colônia do Sacramento pelos portugueses no ano de 1680. A colônia do Sacramento, né, que enfim, hoje corresponde geograficamente à cidade de Colônia, na República do Uruguai, né, é uma praça fortificada, fundada pelos portugueses em 1680, né, e que nunca consegue se estabilizar como uma possessão portuguesa, né. Uma série de motivos, isso tem a ver com as dificuldades de defesa, a colônia do Sacramento é um extremo, né, meridional dessa América portuguesa, não há uma contiguidade territorial, né, dessa ocupação portuguesa a ligar São Paulo, né, uma região do atual Paraná no máximo, até a embocadura do Rio da Prata, né. Ela é próxima de Buenos Aires, que já é um centro urbano comercial importante da América Espanhola, uma série de motivos. Há uma beligerância constante entre Portugal e Espanha nessa colônia do Sacramento desde 1680. Então vocês vejam que Espanha e França pressionam esses territórios portugueses da América. E o Alexandre de Gusmão, analisa as coisas dessa maneira e será o principal artífice de um tratado de limites, assinado em Madrid em 1750, né, nos últimos momentos do reinado de Dom João V. Alexandre de Gusmão, então, vê nesse Tratado de Madrid, sobre o qual nós desenvolveremos algo mais na próxima aula, né, a aula sobre fronteiras, acho que é a próxima aula, né, uma forma, então, de frear, né, não uma expansão, atenuar essa pressão exercida pelo bloco França-Espanha nos ambientes coloniais. Porque os ambientes coloniais da América já são vistos como absolutamente centrais para qualquer pretensão de recuperação da posição portuguesa nesse cenário, né? Um diagnóstico muito incisivo também é feito da parte de Dom Luís da Cunha, né? Outro diplomata, outra voz importante nesse reinado de Dom João V, que estabelece definitivamente a centralidade das colônias portuguesas da América para qualquer expectativa de que Portugal venha a ser algo mais do que é no presente. Diga. Nesse Tratado de Madrid já tem ajuda da Inglaterra para segurar a França e a Espanha? Nessas relações internacionais, nada é feito de maneira absolutamente independente em se tratando de agentes secundários dessa competição, né? Então, claro, é um tratado direto entre Espanha e Portugal, mas que espelha uma aproximação entre esses blocos, né, onde Espanha e Portugal não são os protagonistas, né, com base em uma relação, uma ponta, né, dessa aproximação está ali na assinatura desse tratado. Tá? Há uma lógica, então, a determinar esse tipo de situação. A lógica é, os secundários não estão agindo com absoluta liberdade, com absoluta independência, mas estão se entendendo de forma direta. Tá claro isso? Legal. Bem, o ouro do Brasil. Nós já vimos isso nas semanas anteriores. Ele não vai todo para a Inglaterra, mas ele vai para a Inglaterra. E não se trata necessariamente, sempre, de transferência direta do ouro, mas sim de obtenção de riquezas via atividades dinamizadas pela atividade mineradora. Na primeira metade do século XVIII, o comércio colonial de Portugal é, em boa medida, controlado por comerciantes ingleses. Sim, isso tem a ver diretamente com essa aliança, que foi formalizada em 1706. Tem a ver também com o fato de que não apenas a descoberta de ouro no Brasil, a descoberta de ouro, enfim, em grande quantidade, com capacidade de ser sistematicamente explorado, essa descoberta do ouro não apenas arruinou esse incipiente esforço de industrialização da economia portuguesa, como também, né, a assinatura do Tratado de Methuen em 1703, né, não acaba completamente, mas diminui muito
né, a possibilidade de diversificação agrícola de Portugal. Por quê? Porque o que passa a interessar com esse tratado é, sobretudo, a produção de vinhos, né? A produção portuguesa de vinhos, então, aumenta e a agricultura está muito subordinada a essa oportunidade, a essa imperiosidade, né, dessas relações internacionais. São duas perdas significativas para a economia portuguesa a médio e longo prazo. Portanto, não é novidade do reinado de Dom José I, que se inicia em 1750, a elaboração de análises a fomentarem propostas de intervenção, análises que convergem na percepção de que algo precisa ser feito para que Portugal não continue numa posição tão desvantajosa assim, a despeito de suas parciais recuperações políticas, econômicas, a despeito do ouro, a despeito de algumas benesses que a aproximação com a Inglaterra traz a curto prazo. Mas é a partir do reinado de Dom José I, em 1750, iniciado nesse ano, né, que essas análises e essas perspectivas de recuperação adentrarão, né, no seio, né, da alta gestão imperial, quando de fato elas se tornarão prioritárias. Então vocês vejam, pessoal, que eu fiz essa introdução, né, uma espécie de apontamento de uma dimensão, de um fenômeno histórico a ser observado, esse do reformismo, né. Voltei lá para 1640 e nessa dimensão, né, eu atrelei as nossas aulas anteriores, né, a questão do ouro. Então, observando um nicho diferente aqui, mas relacionado com os nichos das duas aulas anteriores, sobre o ouro e a economia mundial e o ouro e o Brasil, né, eu atrelei, né, levei de reboque também aqueles temas todos que nós tratamos. Chegamos então a 1750, o auge da produção aurífera, da exploração das Minas Gerais, né, e o início então de um reinado, né, que terá o seu homem forte, como todos nós sabemos, Sebastião José de Carvalho e Melo, conhecido genericamente como Marquês de Pombal. No entanto, ele só é Marquês de Pombal a partir de 1769, o que implica que tratar o Carvalho e Melo de Pombal desde 1750 é um anacronismo, já que o sujeito não sabia que ele se tornaria Marquês de Pombal 19 anos depois. No entanto, como certas concessões são absolutamente necessárias em prol do didatismo, né, quando a gente fala Pombal, pronto, já sabe do que se trata. Se eu ficar aqui repetindo Carvalho e Melo, então Sebastião José de Carvalho e Melo, Sebastião José não dá, porque a gente não pode tratar com intimidade, né, as pessoas do passado, sobretudo pessoas importantes, né. No nosso passado pessoal a gente pode chamar pelo primeiro nome, né, nossa vovozinha, nosso bisavô e tal, mas não o Carvalho e Melo. Então, nos refiramos doravante a Carvalho e Melo simplesmente por Pombal, feita essa ressalva de que a obtenção do título é posterior, né. Sim, ele obtém então esse título em 1769, é um título de nobreza, como um reconhecimento do seu grande poder, já desfrutado em 1769.